Alô, um bom dia para vocês. Seguindo aquela ideia de que se a gente não falar, as pedras clamarão, eu resolvi gravar esse vídeo para falar de um assunto que eu acho que nesse momento faz-se necessário. Eu diria que eu estaria comentando alguma coisa sobre a autenticidade do bolsonarismo, como sendo uma mera preguiça moral ou uma crueldade de um homem mau. Essa minha fala está baseada num artigo que eu li do Washington Post, em que alguém nominava o status do Trump nos Estados Unidos como uma verdadeira carnificina de uma cultura cívica. E eu percebo que alguns danos para nossas vidas como brasileiros já estão sendo óbvios diante da desumanização em que, por exemplo, os oponentes políticos do presidente vêm sendo tratados. E, seguido disso, uma desvalorização do que se poderia chamar de verdade e o surgimento de um pensamento cada vez mais conspiratório que pode ser vista em cada bar, de cada esquina desse nosso país. No entanto, eu quero aqui focar numa dessas mudanças que é menos evidente, mas incrivelmente preocupante, é o que vem ocorrendo com a palavra, o sentido da palavra autenticidade no território brasileiro. Então, aqui, se a gente começa a encarar a vulgaridade como sendo o sinônimo da autenticidade, a gente já começa a ver gente boa dizer que os nossos presidentes e seus comparsas, na verdade, são somente indivíduos que expressam suas naturezas muito apaixonadas. Na verdade, amigos, vulgaridade é malícia. Embora que aqui no Brasil a gente passa a considerar a vulgaridade como uma particularidade de personalidades que estamos considerando como personalidades enormes e algo como revigorante até para um tipo de gente que está sendo identificada como aqueles que falam o que realmente pensam. Eu cheguei ao ponto de ouvir um filósofo dizer que esses monstros seriam humanos genuínos, ao seu ver, por serem pessoas que seriam pessoas menos rígidas, ou pessoas menos protegidas, ou menos roteirizadas, ou menos autocontroladas. E, com isso, eles passavam a ver essas pessoas como sendo aquelas que seguem o paradigma do pega o martelo, bata no seu dedo, que isso é tremendamente autêntico. Ou tome 3 uísques, como disse o autor do artigo, e vá para frente do Twitter e dê um surto psicótico. Daqui a pouco a gente vai ver essa gente dizer que está praticando a hipocrisia virtuosa. E a gente vai engolindo. O pior é que estamos vendo os nossos jovens começarem a modelar esse tipo de comportamento psicopatológico desses modelos morais. E a gente já identifica pessoas com um repertório completo, como a Sarah Winter, por exemplo, de ações e hábitos que mostram evidentemente que eles já estão incorporando esses princípios loucos e esses valores malucos. A coisa é mais ou menos assim. A gente desempenha um papel de alguém que a gente admira e a gente se torna parecido com aquele que a gente se admira. Eu quero entrar um pouquinho mais fundo numa outra discussão que eu começo a chamar algumas pessoas a fazer sobre o que seria princípios russonianos de Jean-Jacques Rousseau que estariam nesse momento sendo desviados dos seus
sentidos mais profundos. Eu também sou um que acho que a autenticidade deve continuar no ápice de todas as virtudes. Eu acho que a gente nasce livre, só que a gente faz parte de uma série de cadeias sociais e por isso mesmo nós podemos nos expressar livremente, como eu disse, continuando a ser esse um principal requisito para que a gente tenha uma vida significativa e feliz. Agora, no mesmo momento em que se pensa assim, a hipocrisia continua a ser aquilo que deve ser evitado. E o que a gente tem visto hoje, como gente achando que está copiando esse modelo russoniano, são pessoas que nada mais são do que aqueles que exercitam suas vãs excentricidades. Eu não sou daquele grupo que pensa que libertação deve ser o motivo de vida de todo mundo. E, ultimamente, eu tenho visto que eu tenho que rever alguns conceitos de direita e esquerda que eu carreguei até hoje nas minhas 6 décadas de vida. Todavia, eu pareço que não mais quero me identificar com os conservadores, como se eu estivesse sempre ao lado daqueles que construam caráter. Por outro lado, eu não quero também ser identificado com um progressismo que muitas vezes está ligado apenas a uma expressão pessoal. Então eu chego a arrepiar quando algo notável passa a acontecer. Uma direita brasileira que parece estar cada vez mais apropriando-se dos construtos russonianos, fazendo um certo ajuste patológico filosófico com os narcisismos que estão presentes, por exemplo, em toda a família Bolsonaro e nos seus comparsas. Nós não podemos deixar que depois de 2.500 anos de debate e reflexão, a gente acaba morrendo na praia pensando que o ideal humano mais elevado são esses reality shows que esse povo continua dando nas redes sociais. O nosso presidente e todos os seus parceiros estão mesmo falando mentiras, absurdos, falas racistas, disfarçados como se fossem pessoas autênticas. Eu os vejo, amigos, como aqueles que utilizam cada vez mais os seus escudos contra qualquer tipo de responsabilidade. Lembrando aqui que responsabilidade nada mais é do que a capacidade de dar resposta. Finalizando, amigos, eu queria dizer o seguinte: a maioria de nós, brasileiros, não apenas aqueles que apoiam o Bolsonaro e a sua turma, nós aprendemos a desprezar o veneno contido nas demonstrações de conteúdo, de autoexpressão desses homens doentes, do corpo, do coração e de suas mentes. Nós estamos considerando que isso tudo seja tão somente os seus truques. Não só os bolsonarianos, todos nós temos que verificar e ressignificar o que nós chamamos de ser autênticos. Para que aqueles que mentem não sejam confundidos com os verdadeiros autênticos. Não se iludam, amigos, eles são homens de mau caráter, indignos de respeito, indignos de confiança e, principalmente, indignos dos cargos que ocupam. Uma boa tarde para vocês.